Pessoal, vamos para a nossa revisão de conteúdos, então, assuntos importantes para a tua prova, certo? Vou começar então batendo um papo contigo sobre o movimento retilíneo e uniforme. Pessoal, o movimento retilíneo e uniforme, já conheces ele, né? É aquele movimento, mostro para ti aqui na animação, onde o teu móvel, né, vai se movimentar em relação a um referencial, e esse referencial pode ser aqui então a nossa estrada reta orientada para a direita, e ele vai se movimentar sempre com velocidade constante, isso aí, né? Então não vai aumentar nem diminuir a velocidade. Isso aparece aqui na animação, galera. Como o meu carrinho se movimenta a 10 metros por segundo, o que isso significa? Né? Que a cada segundo que transcorre, ele percorre 10 metros de distância nesse eixo orientado. Show? Bem tranquilo, bem fácil. Então, tu já conheces o elemento principal do movimento retilíneo e uniforme. O que é interessante de nós falarmos agora? Algumas características desse movimento. Vem com o Dani. Primeira delas, então, trajetória reta, se estivermos falando de um movimento retilíneo, né? Segunda coisa, velocidade é constante, como te falei, não aumenta nem diminui, mantém sempre a mesma velocidade ao longo do movimento em relação ao referencial. Ora, se essa velocidade não aumenta nem diminui, galera, a aceleração é nula. Lembrando que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Como aqui a velocidade não muda, não aumenta nem diminui, tu tens aceleração nula. Em consequência disso, a força resultante é nula. Lembrando que a força resultante é quem promove a aceleração. Ora, se eu não tenho aceleração, eu não tenho força resultante. E a grande conclusão do MRU é que o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, né, galera? Bem tranquilo, bom saber para a prova, né? Então a gente consegue estruturar aí essa ideia de maneira simplificada, de maneira direta, coisas que tu já estudou, mas sempre dando uma boa olhada na questão de um formulário, né? A velocidade escalar média, como é que eu calculo? Velocidade média, ΔS sobre ΔT, com ênfase para este ΔS, que é o meu espaço percorrido. Tranquilo? Eu posso aqui, quando observo a velocidade escalar média, apenas usar o meu deslocamento em número, o meu deslocamento em termos escalares, né, pessoal? Mas cabe lembrar que deslocamento é um vetor. No caso do cálculo da velocidade escalar média, é que eu vou fazer ΔS por ΔT, tá? O importante aqui é que no sistema internacional esse ΔS vai estar em metros, esse ΔT vai estar em segundos e a tua velocidade média no sistema internacional em metros por segundo. Fechou? No entanto, se a tua prova falar em velocidade vetorial média, galera, tu vais usar e calcular com o deslocamento vetorial, ou seja, com aquele vetor deslocamento que une a origem até o fim do teu movimento. Show? Então, basicamente, ΔS sobre ΔT. O que eu preciso diferenciar? Se ele está pedindo a escalar média ou a vetorial média. A vetorial eu uso o vetor deslocamento. Lembrando, que é o vetor deslocamento mesmo, galera? É aquele vetor, né? Aquele segmento de reta que liga a origem até o extremo do meu movimento. Fechou? Apanhadozinho aqui bacana sobre o MRU. Tá legal? Então aqui, de novo, eu enfatizo essa tela para ti, mas de uma outra forma, escrevo a equação ΔS sobre ΔT. Quem é o meu ΔS, galera? S menos SO dividido por T, né, que é o meu tempo transcorrido para sair da posição inicial e chegar até a posição final, como tu já estudou. E aí, então, eu posso multiplicar esse V por T, S menos SO igual a VT,
e aí isolar o S, fico com a famosa função horária, né? Ou equação horária, que serve aqui para o MRU, tá bom, galera? Olha aqui, que tranquilo, que vai te dar S em função de T, tá? Então essa equação também pode ser escrita, galera, sem problema nenhum, como x igual a x0 mais VT. Lembrando que x é a minha posição final, só para lembrar aos senhores, lembrando que XO é a minha posição, o quê? Inicial, de onde o meu móvelzinho parte, velocidade, que é constante aqui, né? Esse fator não muda, nem esse fator, e o tempo transcorrido. Show? Lembrança, muito importante, se eu estiver trabalhando no sistema internacional, metro por segundo, e quiser transformar para o usual, quilômetro por hora, vezes 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, tu já sabes, dividido por 3,6, nunca é demais colocar que uma hora são 3.600 segundos e que um quilômetro, com K minúsculo, são exatos 1.000 metros. Tá legal, pessoal? Coisinhas aí bacanas, então, que tu deve anotar e conhecer para trabalhar com essa primeira parte, tá? É legal sempre também estar aí a par dos conceitos básicos, né? De o que significa deslocamento, o que significa distância percorrida, né? E os conceitos de trajetória, ponto material e corpo extenso. Dá uma olhadinha nisso aí, que são conceitos prévios lá da cinemática. Tá legal? Buenas! Quando é que o movimento é progressivo? Galera, o eixo onde ocorre o movimento sempre vai estar orientado, né? Então, esse eixo orientado, ele diz, informa para mim que cresce as posições para a direita. Se o móvelzinho tem uma velocidade que concorda com a orientação dessa trajetória, o movimento é dito progressivo. Então, progressivo, ele anda a favor da trajetória. Vamos colocar aqui, o progressivo, ele anda a favor da orientação, né? Da trajetória, que são esses pontos aí descritos pelo móvel, tá? Agora, se porventura tu tiveres um movimento retrógrado, né? Onde o eixo está orientado, mas a velocidade do carrinho é oposta à orientação do eixo, teremos, portanto, um movimento retrógrado. Então, ele faz aqui um movimento que contra, né, a orientação do quê? Da nossa querida trajetória. Fechou? São, portanto, conceitos aí que são legais de serem revisitados para te ajudar na hora da prova, tá? Nota, velocidade negativa, portanto, né, essa menos que eu vou pôr aqui, ela indica, meus amigos, vou frisar aqui o menos, ó, né, vou frisar ele, que esse móvelzinho, então, está se movendo contra a orientação da trajetória. Legal? Isso é bacana de saber, sempre que, porventura, aparecer estes conceitos em alguma questão para ti. Show? Bacana, bacana. Então, tudo isso aqui na introdutória da nossa cinemática, tá? Galera, lembra dos gráficos do MRU? Olha aqui, como lá no MRU eu não tenho aceleração, a minha aceleração versus tempo vai ser uma reta aqui em cima do eixo do tempo, porque a gente já sabe, né, que a nossa aceleração ela é nula neste movimento. Show! E o velocidade versus tempo? Cara, como a velocidade é constante, ela pode ser constante positiva ou pode ser constante negativa. Beleza, constante positiva progressivo anda a favor da orientação da trajetória e velocidade negativa retrógrado andando contra, portanto, e sempre bacana lembrar a propriedade gráfica, né, galera, que diz o quê? A área do gráfico. A área do gráfico. Velocidade por tempo vai me dar a distância percorrida ou deslocamento desse móvel, tá? Então aí, ó,
um trio muito importante de gráficos, né? Que são os gráficos da aceleração e velocidade para o MRU. E os gráficos de posição? Gente, posição por tempo para o MRU é gráfico de o quê? É gráfico de primeiro grau, né? Uma equação de primeiro grau que gerencia isso aqui, do tipo x igual a xo mais vt. Perfeito. É uma equação de primeiro grau, portanto, o gráfico deve obrigatoriamente ser uma reta, tá? S ou x, tanto faz. Reta para cima, o que me diz? Que a velocidade é positiva. Legal. Reta para baixo, o que me diz? Que a velocidade é negativa. Portanto, ele anda contra a orientação da trajetória. Baita dica, a inclinação da reta vai me informar a velocidade do móvel. Quanto maior, vamos colocar aqui, ó, quanto maior, pessoal, quanto maior, deixa eu colocar para cá, ó, quanto maior a inclinação, maior será a velocidade. Vale lembrar que tu pode ter x em função de tempo, né? E ter dois móveis partindo do mesmo lugar, né? Ora, vejamos aqui, ó, esse cara aqui, que eu vou simbolizar por A, sendo o móvel A, né? E esse cara aqui, ó, que eu vou simbolizar sendo o móvel B. Nota, galera, que a inclinação do A é maior que a inclinação do B. Então, como a inclinação do A, o ângulo de A com a horizontal é maior que o ângulo de B com a horizontal, a velocidade de A, que é constante, né, não aumenta nem diminui, é maior do que a velocidade de B ao longo de todo o trajeto. Show? Bacana, né? É legal revisitar esses conceitos, anota aí, né, coloca no teu materialzinho, porque são gráficos que aparecem bastante, tá bem? Posição inicial, sempre onde parte a reta, né? Então aqui uma posição inicial negativa, né? E aqui uma posição inicial positiva. Lembrando que uma hora esse cara vai passar pela origem das posições. Olha aqui e olha aqui, tá? Que pontinho é esse? Custa nada anotar, né? Esse pontinho é chamado de origem, tá? Lá na equação, x igual a xo mais vt, a origem tem o x como sendo igual a zero. Muito bem, bacana? Então, este aqui também, né? Como ele uma hora vai passar pela origem, tá? Desta nossa reta orientada. Bacana? Copiou? Anotou? Então tá. Não esquece, por favor, que gráfico de movimento uniforme, x por t, é uma reta. Nós já vimos isso. Estamos apenas revisitando esses conceitos aí. Show de bola! Vamos adiante? Vamos lá? Conceito muito bacana sobre velocidade relativa, né? Velocidade de um móvel em relação ao outro, né? Onde tu vais ter aqui duas coisas. Lembra que nós estudamos? Tu pode ter uma taxa do quê? Uma taxa de aproximação, né? Uma taxa de aproximação de um móvel para com o outro, ou tu podes ter uma taxa de quê? De afastamento, né? De um móvel para com o outro. Bem bacaninha aqui. Dá uma olhadinha então, nós temos aqui o móvelzinho A, né? O móvelzinho que eu vou chamar de B, ambos na mesma direção, muito bom, mas sentidos contrários. Está ou não está acontecendo aqui, galera, uma taxa de aproximação? Sim, eles estão na mesma direção e sentidos opostos. Então, em uma hora, este móvel A anda 50 km ao encontro do móvel B, que em uma hora anda 80 km ao encontro do móvel A. Eu posso então escrever sempre que eu tiver a mesma direção e sentidos opostos, porque velocidade é uma grandeza vetorial, né, pessoal? Que a velocidade relativa aqui, nesse caso, vai ser a velocidade do A mais a velocidade do B. Beleza! Sempre que eu tiver mesma direção e sentidos opostos. Agora veja que interessante. Esse carrinho A,
aqui, que está no 0 km, e este carrinho B, que está no 260 km, valores aí arbitrários, né? Eles se movem como? Na mesma direção, horizontal e no mesmo sentido. Pessoal, o A, ele pode, né, encontrar o carrinho B, evidentemente, porque em 1 hora ele anda 80 quilômetros para a direita e este em 1 hora anda 50 quilômetros para a direita. Ora, eu poderia dizer que há uma taxa de aproximação de A para com B. De quanto, hein, pessoal? Claro, essa diferença, né? De 30. Então, o que é que acontece aqui? A minha velocidade relativa, galera, quando eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser quanto? Vai ser a velocidade de 1, que no caso é o do A, menos a velocidade do B. Revisadinho, tranquilo. Dani, e se esses caras aqui, ó, estivessem indo um para lá e o outro para cá, né? Se tivesse acontecendo isso aqui, ó, esse para lá e esse para cá, estaria acontecendo a famosa taxa de afastamento. E eles estariam na mesma direção em sentidos opostos, soma também. Então lembra, mesma direção em sentidos opostos pode ser uma taxa de aproximação, bem como pode ser uma taxa de afastamento. Bacana saber, tá? Por que é legal saber a velocidade relativa? Para exemplos onde, por exemplo, um móvel, uma pessoa, desculpa, está sobre uma esteira rolante, né? Então aquela pessoa que está sobre uma esteira rolante, ela caminha a favor da esteira, ela tem uma velocidade em relação à esteira e em relação ao solo, né? E isso aí tu vais então tomar um ponto de referência. Por exemplo, se estivéssemos olhando uma pessoa na esteira, caminhando a favor dessa esteira, nós teríamos em relação ao solo o somatório dessas duas velocidades, tá? Então é bacana isso aqui, é interessante isso aqui. Galera, tu conhecer esses conceitozinhos aí de velocidade relativa que sempre aparece na prova aí, então é bom tu saber o conceito e saber operar quando preciso for. Tranquilo? Bacana, né? Revisitando alguns conceitos aí da cinemática, tá? Show de bola! Então agora quero te apresentar aqui o nosso próximo movimento, né? Na nossa revisão, que é o objetivo dessa aula, tá? O famoso movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV ou MRUV, como tu queira, né? Então já de imediato coloco para ti uma figurinha onde o carrinho 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos no meu eixo orientado, né? Que eu vou chamar de X ou S. E agora, nota aqui que interessante. O que é que está acontecendo com a velocidade do carrinho, pessoal? À medida em que o tempo passa? Show! Então, eu vejo que está indo de 0 para 10, 10 para 20, 20 para 30 e 30 para 40, no exemplo da lousa. Portanto, a velocidade está o quê? Variando. Boa! Então, nesse movimento, a velocidade muda. Ó, atenção, ela pode mudar para mais ou ela pode mudar para menos, tá? Isso aqui vai depender de como o examinador vai te cobrar. Então, ocorre sim uma variação da velocidade. Mas essa variação da velocidade, né, galera? Olha aqui, ó, ela se dá de que forma, hein? De qualquer maneira? Não. Notem vocês, 0 para 10, 10 para 20, 20 para 30, 30 para 40. No meu exemplo, sempre de 10 em 10. Show? Beleza, Dani, entendi. Quer dizer, então, que o movimento uniformemente variado dá a variação da velocidade sempre na mesma taxa, né? Bacana. Cuida aqui, ó. Essa distanciazinha percorrida no primeiro momento não é igual a essa distanciazinha percorrida no segundo momento. Também não é igual a essa aqui e também não é igual a essa aqui. Então, vejam vocês, as distâncias aqui não são iguais em tempos iguais, tá? Isso é bem importante. Ele sempre vai percorrer distâncias diferentes no segundo seguinte, tá? Porque
ou ele vai estar aumentando a velô, ou vai estar diminuindo a velô. Bacana! Ó, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e o velocímetro ali aumentando sempre na mesma taxa. Por isso a palavra uniformemente, tá? E aí te mostro aqui, né, o famoso veículo de arrancada que acelera, né, e depois ele breca. Então, existem dois momentos aqui de variação de velocidade, tá? Primeiro uma variação positiva e depois uma variação negativa quando na frenagem. Tá legal? Que bacana, né? Animaçãozinha aí, então, para tu entender como é que funciona isto aqui. Vamos às características, assim como a gente fez lá no MRU. Características, então, trajetória reta, quando falar retilíneo, beleza? Velocidade varia sempre na mesma taxa, isso é o que significa uniformemente. Quando tu vires a palavra uniformemente, tu já sabes que a velocidade varia sempre na mesma taxa, tá bom, querido? Cuidado com essa palavra, né? Varia. Ela pode variar para mais ou ela pode variar também para menos, tá? Show! Vamos ainda além. Aceleração constante. Bom! Então quer dizer que no movimento uniformemente variado tem uma grandeza chamada aceleração. Muito bem, que é constante justamente porque a taxa de variação é sempre a mesma, tá? Força resultante constante diferente de zero. Ah, quer dizer então que nesse movimento, professor, tem uma força resultante que acaba por provocar uma aceleração no móvel. Isto, a força resultante, ela é o quê? A causa, né? Como a gente já estudou. E a aceleração, a forma como muda a velocidade, é a nossa consequência. Anota aí, vale a pena tu levar pronto, né? Tá legal? Vetorial aqui, vetorial lá. Então a força resultante, pessoal, é constante, porque se a força resultante ela é constante, olha aqui, ó, ela vai promover também uma aceleração constante sem problemas e a taxa de variação será sempre a mesma, tá? E uma coisa bem bacana que nós observamos aqui no início é que as distâncias dos segundos seguintes não são as mesmas. Muito bem? Lá no MU, ou como tu queira, no MRU, era distância igual em tempo igual. Aqui não, ó. A velocidade inicial sendo igual a zero, a distância é diretamente proporcional ao quadrado do tempo, não é mesmo? Então, a gente diz que se, lembra disso? Se VO é igual a zero, 2 pontos. Num tempo t, o teu móvel vai percorrer uma distância d, acelerando. Num tempo 2t, ele vai percorrer uma distância 4d. Ah, porque 2 ao quadrado é 4. Num tempo 3t, Dani, ele vai percorrer 9 vezes a distância e assim sucessivamente. Notaste? Sempre a distância diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Deixa eu sair da lousa aí para tu fazer as anotações, tá? Bacana? Características, então, do movimento retilíneo uniformemente variado na nossa revisão aqui de conteúdos, né? Essa revisão de conteúdos é importante para a tua prova. Tá legal? Show! Que bacana, gente, tá? Estamos entendendo e fazendo essa varredura que é bem legal. E aqui, a nossa famosa aceleração, que é uma grandeza vetorial, né? Mas que num primeiro momento eu calculo pegando a variação de velocidade dividindo pela variação do tempo. Se ele quiser a aceleração média, escalar, eu não me preocupo com o vetor velocidade, né? Eu me preocupo apenas com a variação da velocidade, lembrando que isso aqui, né, pessoal, seria a velocidade final, falando numericamente, né, menos a velocidade inicial, e aí, obviamente, em metros por segundo, e aqui a variação do tempo, o meu tempo final
menos o tempo inicial, o intervalo de tempo, obviamente em segundos, correto? Que bacana, então, a minha aceleração média em metros por segundo ao quadrado, tá? Vale a pena lembrar que a aceleração é vetorial, mas em geral, pessoal, ele vai fazer a pergunta da aceleração escalar média. Então, tu não te preocupa com o vetor velocidade, tu te preocupa com o número de quanto variou tal velocidade. Beleza? Quadrinho resumo de fórmulas, né? Quadrinho resumo de fórmulas do movimento uniformemente, muito bem, variado. Tem que saber, tem que trabalhar com ele, né? Já viemos deste trabalho de outras épocas e agora, bom, relembrar para que tu leve pronto. Equação horária da posição, me dá a posição em função do tempo. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Segundo grau, está lá o tempo ao quadrado. Famosa equação da velocidade, V igual a VO mais AT. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Show! Bom saber. Equação de Torricelli, barbaridade, como é importante. V quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Quando uso? Quando não tenho tempo no problema. E a velocidade média só no MRUV pode ser calculada com a média das velocidades. Por exemplo, velocidade final ou inicial mais a final dividido por 2. Top? Bacana? Isso aqui é obrigação tua estar com essas ideias memorizadas e entendidas para a prova, tá? Dá uma olhadinha aí. Tudo legal? Continuando, o movimento uniformemente variado, vamos conceituar acelerado e retardado. Bom saber, tá legal? Então é o seguinte, pessoal, já estudamos isso, vamos relembrar. O eixo sempre estará orientado para um dos lados, como crescente e decrescente. Então, aqui, quando a bolinha, que é o móvel, né? Ela anda no crescente da orientação do eixo, ela tem velocidade positiva progressiva. A aceleração, estando também para a direita, combinando, portanto, aqui com o meu vetor velocidade, caracteriza o movimento acelerado. Show? Quando é que é progressivo? Quando ele cresce nas posições. Show! Quando é que é acelerado? Quando o vetor velocidade e aceleração combinam no sinal. Matamos então, esse aqui é progressivo e acelerado. Vamos para o 2? Bolinha andando para a direita, no crescente da posição, progressivo. Show! Mas olha o vetor aceleração, em oposição, não combinou com o vetor velocidade, não combinou com a orientação do vetor velocidade. Portanto, eu digo que é retardado. Viu? Que importante? Então, quando o vetor velocidade e o vetor aceleração combinam, acelerado. Quando o vetor velocidade e o vetor aceleração não combinam, retardado. Caso 3. Olha a bolinha, galera, andando para a esquerda, contra a orientação da trajetória, retrógrado. Famoso anda para trás, né? E olha que interessante, vetor aceleração combinando com o vetor velocidade. Que legal, então, acelerado. Bacana! E o último caso, vamos lá? Bolinha andando no decrescente da orientação. Contra a orientação, retrógrado. E a aceleração em oposição ao vetor velocidade, retardado. Show? Básico, tens que dar uma revisão. Sempre importante uma atençãozinha para isso. Por quê? Anota aí. Nem sempre ter aceleração significa estar acelerado, não é verdade? Ele tem aceleração aqui, mas é retardado. Por que, Dani? Porque não combinou com o vetor velocidade. Legal, ele tem aceleração aqui, mas não é acelerado. Por que, Dani? Porque não combinou com o vetor velocidade, retardado.
Anota aí, nem sempre ter aceleração significa estar acelerado. Show? Bem legal, hein? Pode ser cobrado na tua prova, tá? Deixa eu sair aqui para tu fazer a anotação. Bacaninha, né? Conceitual, pessoal, conceitual. E aí, claro, né? É importante que nós saibamos também interpretar os gráficos deste movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ó, aqui um quadro, resumo para ti, desse MRUV, onde eu vou lá para cima para a aceleração média, ΔV sobre ΔT, aqui para a equação da velocidade, V igual a VO mais AT, com todos os parâmetros, função horária da posição em função do tempo, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, com todos os parâmetros ali, e a famosa equação de Torricelli, né, que é a equação que eu priorizo utilizar quando eu não conheço o tempo, tá? Deixa eu sair da tela aí para tu fazer o apanhado dessa lousa, né, que é muito bacana. Pausa o vídeo aí e anota isso aí com todos os parâmetros explicadinhos aí. Show? Legal, pessoal. E aí agora? Gráficos do MRUV. Vamos repassar isso aí? Vamos lá então. Velocidade por tempo. Posso ter de duas maneiras, né, galera? Posso ter com esta reta para baixo, aceleração negativa, ou com a reta para cima, aceleração positiva. Lembra que esse gráfico, né, meus amigos, ele é dividido em dois pedaços. Essa região de cima e essa região de baixo. Essa região de baixo e essa região de cima. Muito importante tu saber isso, tá legal? Ó, velocidade nas regiões positivas, progressivo. Velocidade nas regiões negativas, aqui, ó, né, retrógrado. Velocidade nas regiões negativas, retrógrado. Velocidade nas regiões positivas, progressivo. Agora aqui, ó, pessoal, a velocidade diminui, né? Portanto, ele é o quê? Retardado, e aqui a velocidade aumenta em módulo. Vamos anotar isso aqui, né? Esse trecho aqui, lembra das aulas? A gente lembra que a velocidade aumenta, né, em módulo. Lembra disso, tá? Bem importante. Então ela está indo do 0 para -1, -2, -3, -4, -5. Na verdade, né? Na verdade, ela está indo de 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, porque o sinal menos só indica que é retrógrado. Então, muito cuidado. Muitos alunos olham para esse gráfico e acham que a velocidade está diminuindo. Calma, ela diminui aqui e aumenta em módulo aqui. E agora aqui, hein? O que acontece? A velocidade aqui, ela está o quê? Ó, diminuindo em módulo. Vamos colocar aqui, né, que é a velocidade, que nem fizemos ali, né? A velocidade, olha aqui, ó, ela diminui em módulo, galera, né? Lembra por quê? Ó, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ela está indo para o zero, né? Então eu estou diminuindo e aqui aumenta a velocidade. Lembrando que sempre, meus queridos, nesse ponto aqui, ó, é onde a velocidade atinge o patamar zero, portanto aqui é onde o móvel inverte o sentido do movimento, tá? Se tu puder anotar isso aí para mim, é bem importante, tá? Ó, aonde a velocidade é zero, é justamente o momento onde ele inverte o sentido do movimento, tá? Então nós temos essas duas intersecções aqui, né, com o eixo do tempo, que é bem importante. Galera, ó, reta para baixo, aceleração negativa. Reta para cima, aceleração positiva. Olha aqui, muito cuidado. Diminui velô, aumenta velô em módulo. Ó, diminui módulo da velô, aumenta velô, tá? O teu concorrente geralmente erra a parte de baixo desse gráfico. Bacaninha? Põe aí no teu resumo, põe aí no teu material, tá? Isso aí é um dos grandes fatores de erro, esse gráfico aqui, tá? Beleza. Feitas essas observações, que evidentemente a gente está revisitando
para que se caso apareça na tua prova, tu saiba como gerenciar, como entender cada etapa desse gráfico. Vamos ao outro gráfico, velocidade por tempo, matou. Um detalhe, por que é uma reta, professor? Porque a equação que gera é do tipo V igual a VO mais A vezes T, uma equação de primeiro grau, por isso eu tenho que ter comportamento linear. Bom? Belezinha? Tá, isso aqui é bom tu anotar também. Tá, deixa o Dani então agora só limpar aqui para a gente ir adiante. Tá tranquilo? Tá entendendo? Claro, né? Tu já estudou muito isso, tu já revisitou muito isso, então agora é o momento de a gente dar aquela passada. E agora aqui os gráficos de posição por tempo, né? Que são arcos de parábola, pessoal, porque a equação ela é uma equação de segundo grau, né? Que nos proporciona desenhar esses gráficos, que é do tipo assim, né? Ó, x igual a xo mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, né? Legal, então a gente sabe que eu posso ter um gráfico x por t ou s por t, posição, com a parábola concavidade voltada para cima, a aceleração positiva, ou a concavidade voltada para baixo, né? Onde eu vou ter aqui a aceleração negativa. Tá legal? A primeira coisa que tem que identificar, né? Show? Pessoal, então aqui, ó, neste primeiro trecho, ó, o que acontece? O móvel anda contra a orientação da trajetória. Retrógrado, está sublinhado aqui. Nesse segundo trecho, ele anda a favor, então ele é progressivo. Neste primeiro trecho aqui, a favor da orientação, progressivo, sublinhei. Nesse segundo trecho, ele anda contra a orientação, retrógrado. Show! Mas, e Dani, o que é importante eu marcar? Que no vértice da parábola, tanto com a concavidade voltada para cima, como na parábola com a concavidade voltada para baixo, no vértice dessa parábola, querido, o valor da velocidade é zero. O valor da velocidade é zero. Ah, bacana. Então aqui, ó, eu estou indo ao encontro do zero, verdade? Então, olha que interessante. Como aqui eu estou diminuindo minha velocidade, né? Estou diminuindo a minha velocidade, estou indo ao encontro do zero. Aqui eu estou aumentando a velocidade. Bacana! E aqui eu estou, ó, diminuindo a minha velocidade, porque estou indo ao encontro do zero. Bom? E aqui eu estou aumentando a minha velocidade, porque estou me afastando do vértice, né? Vale a pena falar que o vértice desta parábola, seja ela com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo, vai me dar no vértice o valor da velocidade igual a zero. Lembra? Lembra, né? A reta tangente aqui, ó, ela não tem inclinação nenhuma. A reta tangente aqui, ó, pessoal, ela não tem inclinação nenhuma, o que me dá, portanto, velocidade igual a zero, tá? E agora, olha que interessante, como esse móvel ele é retrógrado, a velocidade é negativa, e como a aceleração desse gráfico é positiva, não combinou, retardado. Show! Como esse cara daqui para cá anda a favor, ele é progressivo, a velocidade é positiva. Mas esse gráfico, a aceleração é positiva, combinou, ele é acelerado. Aqui, como ele é progressivo, combinando aqui, a velocidade é positiva, mas o gráfico tem a aceleração negativa, não combinou o sinal, retardado. E aqui, como a velocidade é negativa, porque ele anda para trás, e a aceleração deste gráfico é negativa, eu vou ter combinando acelerado. Tudo bem? Mas, Dani, é muito confuso de eu levar todas essas informações prontas. Faz o seguinte, ó, retardado, retrógrado, acelerado, progressivo, retardado, progressivo, acelerado, retrógrado. Pronto, tá de boa, tá? Sempre legal de saber também que as retas tangentes dão o comportamento da velocidade, tá? Inclinação positiva,
velocidade positiva, né? Seria uma, por exemplo, inclinação nesse ponto, uma inclinação positiva, ó pessoal, tá? Então a velocidade nessa região é positiva. E se eu fizesse aqui, ó, uma inclinação negativa da minha reta tangente, a velocidade é negativa. Tá bom? Anota, deixa eu sair, sempre bom para tu fazer as tuas anotações de maneira pertinente. Agora, então, nós já temos muito subsídio, né, desses movimentos aí. Aliás, mais do que uma revisão, nós demos até uma especificada boa em todos eles aí para relembrar de fato o que é importante. Certo, galera? E por fim, o gráfico aceleração por tempo. Ora, a aceleração no MRUV é constante positiva ou ela é constante negativa. Pronto, tá? Agora, cuidado com isso aqui, tá? Acelerado, né? 2 pontos. Se V e A, tá? Tiverem o quê? Tiverem mesma direção e sentido. E retardado, né, galera? 2 pontos. Se V, e eu falo V vetor e falo A vetor. Falo V e A, o que? Tiverem, como vimos lá, né? Mesma direção e sentidos, o que, galera? Opostos. Show, tá? Beleza, então, olha aí, ó. Sempre lembrando para ti que a aceleração no MRUV, ela é uma aceleração constante. E aí tu pode também levar pronto essa propriedade gráfica aqui. Se tu fizeres esta área aqui ou aquela área lá, a área, pessoal, ela vai te dar a variação da velocidade, né? Se tu fizeres esta área aqui, ela vai te dar a variação da velocidade. Muito bom, bacaninha? Tranquilinho? Estamos de boa aí? Então tá, olha que baita revisada que nós demos aí. Então a prova pode, né, trazer para ti alguma questão aí de gráfico, né, alguma questão aí que envolva, por exemplo, a análise de gráfico, e aí o que é muito comum, tu mata, ou se vier alguma coisa de continha, tu deve saber a nossa tabela de equações. Vamos lá? Vamos aplicar aqui, ó, as questões a seguir se referem a um gráfico que descreve o movimento de um móvel, né? Então nós dividimos ela aqui em 2 perguntas e o gráfico mostra o quê? O gráfico é de distância pelo tempo ou posições pelo tempo. Ótimo, tá? E aqui tu vê, ó, nesse primeiro momento tem uma curva, né, eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo, reta inclinada positiva e uma reta inclinada negativa, tá? Pessoal, um detalhe bem importante aqui. O móvel esteve acelerado. Em qual trecho ele esteve acelerado, pessoal? Ora, nós sabemos que no gráfico posição por tempo, o gráfico posição por tempo que é acelerado tem ou a parábola com cavidade voltada para cima ou a parábola com cavidade voltada para baixo. Então, qual é o único trecho que tem uma curva aqui nesse gráfico? É o trecho 0A, né? Então aqui, ó, de 0 até A, nós temos um movimento acelerado, onde nós vamos encontrar, portanto, a famosa curva, né? A equação de segundo grau ali, que nos dá justamente aquela parábola, aquele pedacinho da parábola ali, lembrando direitinho para ti, né? Eu poderia também continuar aqui essa parábola se eu quisesse fazer uma outra análise. Show! E a segunda pergunta, acerca do mesmo gráfico, diz: o móvel esteve em repouso, galera? O que é repouso? O tempo passa, né? Mas a posição não muda. A velocidade, portanto, é 0. Show de bola? Legal. Então, olha, aqui, ó,
o meu móvel estava nesse tempo, né? E aqui, ó, o meu móvel estava nesse tempo. Vou chamar aqui de T1, vou chamar aqui de T2. Curiosamente, notem vocês que a minha posição não mudou. O móvel saiu no tempo aqui de T1 até T2, o tempo passou, mas o móvel não mudou a sua posição, que ficou sempre aqui, eu vou chamar num ponto D1. Então, obviamente, que quando tu vires um gráfico de distância por tempo e te deparar com uma reta paralela ao eixo do tempo, igual esta aqui que eu estou pintando, tu vais ter o famoso repouso. Show? Tá? Então, de A até B, de A até B, letra D. Muito boa questão, tá? De análise aí qualitativa, né? Bacana? Saindo da lousa, tu dá aquela pausadinha, copia, tá? Meus amigos, show! Estamos aí então com uma questão pronta, né? E muitas vezes o examinador prefere até exigir do aluno o conhecimento assim acerca das questões interpretativas do que até pedir alguma conta, né? Algo que seja mais elaborado. Bom, próxima questão. Qual dos gráficos abaixo representa melhor a velocidade v em função do tempo de uma composição de metrô em viagem normal, parando em várias estações? Cuidado agora, que ele tem um gráfico de velocidade por tempo. Vamos imaginar a situação? Pessoal, uma composição de metrô inicia o percurso parado. E aí o pessoal entra, fecha a porta, o maquinista acelera, atinge um valor de velocidade estável, mantém essa velocidade por um determinado intervalo de tempo. Quando ele se aproxima da próxima estação, ele começa a pisar no freio, para, abre a porta, o pessoal sai, o outro pessoal ingressa, fecha a porta e reinicia o processo. Vamos ver então? Olha a letra A. Minha composição de metrô no zero aumentou a velocidade. Bom, de imediato já começou a diminuir a velocidade, chegou a zero, já aumentou. Opa, peraí, ele não ficou parado nesse gráfico aqui. Então esse gráfico aqui não serve. Esse gráfico da letra A não serve, tá bom? Vamos ao gráfico da letra B. Olha a composição de metrô no zero, aumentou a velocidade, tranquilo, manteve constante, tranquilo, começa a diminuir, opa, chega a zero e de imediato já aumenta, ele não ficou parado. Então esse gráfico da letra B, ó, o letra A não serve, o letra B também não serve pela mesma razão, né? Ele não fica parado. Vamos ao gráfico da letra C. Composição de metrô paradinha, pessoal entrou, fechou a porta, aumenta a velocidade, mantém velocidade constante, diminui a velocidade, para na estação, fica parado por um certo intervalinho de tempo. Olha aqui, o Dani vai pintar para ti, ó, o repouso. Olha aqui a composição paradinha. Aí recomeça o processo. Portanto, o gráfico da letra C é o correto. Olha que interessante esse aqui, que louco, né? Aumenta, aí nem mantém a etapa constante, já diminui, daí já volta, já começa a andar para trás, né? Esse gráfico, então, aqui também não condiz com a nossa realidade. Tampouco o gráfico da E, onde ele aumenta, mantém constante, aumenta, e vai aumentando, né? Meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse maquinista aí? Tá bom, pessoal? Mais uma questãozinha bem legal aí de tu dar uma estudada. Show? Bem tranquilo, então. Eu enfatizei para ti aqui essas questões de análise de gráfico, porque caem bastante. São questões onde tu tem que entender o elemento do MRU e do MRV. Bom, se pedir alguma conta, estrutura teu formulário,
tira os dados do problema, identificando se é MRU ou se é MRUV. Porque tu tens equações para MRU e equações para MRUV, que podem te auxiliar nisso aí. Tá bom? Estuda, monta o roteiro e voltamos. Legal? Muito bem. Agora, se a pegada for um pouco mais de cálculo, vamos ver o que pode aqui ser legal de tu lembrar. Pessoal, um atleta associado à Federação Mato Grossense de Ciclismo, em sua preparação para o desafio de 6 horas de MTB, fez os seus treinos em um circuito circular. Beleza, o cara tá lá, ciclista, numa pista circular. 6 horas é a duração da prova que ele quer percorrer. O treinador desenha, plota um gráfico da força centrípeta. Peraí, professor, o que é a força centrípeta? A força centrípeta é a força resultante em um movimento circular. É aquela força que, devido a outras forças, ela tem a resultante chamada de centrípeta, tá? E ele fez 2 gráficos aqui então, ó. Pessoal, ele fez a força centrípeta em função da distância percorrida e o outro a força tangencial, que atua a favor do ciclista ali ou contra, no caso, né? Nesse caso a favor, em função da distância percorrida, tá? Vem aqui olhar comigo os gráficos. Força tangencial em Newton pela distância. Força constante, hein, pessoal? Tá? Esse cara aí, ao longo do processo de treinamento dele, força de 150 newtons durante 20 metros de percurso. E a centrípeta, olha que louca, ela foi ali então, evidentemente aumentando, como eu posso ver, até atingir um valor de 200 lá no 20 metros, tá? Após a análise dos gráficos, considerando o sistema conservativo, não há dissipação de energia, a distância percorrida no circuito em 10 voltas é de... Bacana, uma questão bem legal. Então, o que eu tenho de informações estão aqui nos gráficos, tá, pessoal? Eu tenho também esse subsídio para saber que há um movimento circular, portanto, tem uma resultante centrípeta e ele mandou eu usar π igual a 3 para fins de conta. Que ele quer que eu calcule? Se o sistema é conservativo, não tem dissipação de energia, ele quer que eu calcule, né, a distância percorrida em 10 voltas, galera, tá? Muito bem. Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Um pouco mais difícil, né? Mas eu quero te mostrar para nós juntarmos aí conceitos e ver onde a gente pode chegar, tá legal? Então, de maneira simplificada aqui, olha aqui com o Dani. Primeiro passo, para a força centrípeta, a gente sabe que o módulo da centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. O valor da centrípeta dado no problema é 200, massa, velocidade ao quadrado sobre raio. Velocidade ao quadrado eu não sei, não me foi informado. 200 aqui é o valor da centrípeta que eu passei para o lado de lá, nem tampouco o raio, muito menos a massa do ciclista. Viu? Que coisa chata. Mas, Dani, como é que eu saberia que eu teria que partir desse princípio? Porque ele me deu, né, galera, a força centrípeta, né, que é a resultante no movimento circular. Show! Deixa isso aqui paradinho, tá? Agora, lá para a força tangencial. Pessoal, força tangencial é massa vezes aceleração. 150 é igual a m vezes a. Isola o a, fica 150 sobre m. Bacana? Como é que eu sei, professor, que eu ia ter que usar FT ou FR igual a m vezes a? Porque ele falou da força tangencial, tá? Primeiro passo é isso, é montar 2 relações aqui. Difícil? Sim, um tanto quanto elaborada a questão. E agora o segundo passo, olha só. Nós vamos substituir a 1, essa 1 aqui, tá? E 2 na equação de Torricelli. Por quê? Porque eu não tenho tempo no problema. Então, olha que loucura! V quadrado igual a V ao quadrado mais 2A delta S. Equação de Torricelli. Equação que eu uso quando eu não tenho o tempo, né?
que legal. Mas, professor, é aquelas 6 horas, aquilo lá é a prova, não é o objeto do estudo, tá? Então, olha só, quem é a velocidade, né? Quem é a velocidade ao quadrado, já está ao quadrado, olha aqui que bacana! 200R sobre m. A velocidade inicial é 0. 2A, quem é o A? Olha quem é o A. É o 150 sobre m vezes 20. Que bacana, que legal. M de um lado, m do outro, tiro o raio, que é 30 metros. Cheguei no valor do raio. Chatinha, né? Mas bacana para tu visualizar, tá? E a distância percorrida em 10 voltas, o que que é? Né? A distância percorrida é justamente 10 vezes o comprimento da circunferência, que é 2πr, né? 10 voltas vezes o comprimento da circunferência, 2π, e o raio da curva. Portanto, né? Ele me deu aqui 1.800 metros. Bacana a questão, hein? Dificilzinha, tá? Mas ela é uma questão assim que vai, na verdade, aí aparecer talvez para ti de uma maneira mais simples, né? Não assim tão elaborada como o Dani te mostrou aí, fechou? Mas ela tem aqui uma importante coisinha que deve ser observada, que é essas questões de eu me lembrar das equações, tá? Isso pode aparecer, portanto, na tua prova. Show? De bola? Tranquilinho? Então tá. Viram que esta com uma pegada mais, digamos assim, de continha, que também é legal tu observar. Certo, pessoal? Vamos adiante, então? E agora eu quero falar rapidamente contigo, relembrar, revisitar o movimento de queda livre e alguns lançamentos, né? O movimento vertical que estudamos também na cinemática, né? E esse movimento vertical tem algumas características, sobretudo quando eu exclusivo ele para queda livre, né? E aí, queda livre só ocorre no vácuo, por isso a palavra livre de resistência do ar deve ser lembrado. Mas, Dani, se a minha prova disser que é no ar, ele vai desprezar a resistência do ar. Tudo bem? Para trabalhar como se fosse queda livre. Então, livre de resistência do ar é um movimento vertical que eu posso chamar de queda livre, que em tese só ocorre no vácuo. Show! Já vimos isso, tá? Não depende da massa dos corpos. Se eu estiver no vácuo, a massa não importa. O tempo de queda será o mesmo desde que abandonados de uma mesma altura com a mesma velocidade inicial, né? Então, tá aqui. Corpos de massa diferentes, soltos de uma mesma altura, têm o mesmo tempo de queda. Porque nós já estudamos, né? Eles caem por ação exclusiva da aceleração da gravidade, né, pessoal? Aquela que puxa os corpos para baixo, né? E aí a resultante é o peso, muito importante, é uma resultante constante, que é massa vezes gravidade, tá? Tu tem que saber. É um tipo de MRUV vertical. Isso é bacana também de tu anotar. Se fosse na Terra o problema, uma pena e uma pedra, ou melhor, abandonadas, soltas de uma mesma altura, teriam o quê? Tempos de quedas diferentes. Por quê, pessoal? Porque a pena sofreria a resistência do ar, que frearia essa pedra no seu processo de queda, né? Agora, claro, né, que se fosse no vácuo, a gente já viu isso, né? Por exemplo, a pena e a bola de boliche, olha lá, soltas no vácuo, né? Caem por ação exclusiva da gravidade, terão o mesmo tempo de queda. Ali tu vê a pena, as penugem, olha que bacana, chegando juntas no referencial, tá? Baita características aí para tu relembrar. Dani, o que é importante? Força resultante constante é o peso, é o produto da massa vezes a gravidade nesse processo aqui. Tá legal? Claro que a gente está aí, né? Fazendo como combinamos, revisitando conceitos, né? Tu anotando conceitos para que tu tenhas isso aí prontinho para a tua prova, tá? Então, se o objeto for jogado para baixo, a favor do campo gravitacional, né? O solo é o meu nível de referência, a aceleração
positiva. Show de bola! Se o objeto for jogado para cima, ele precisa ter uma VO, galerinha, diferente de zero. Cadê o meu referencial na figura? Bota o referencial na figura. Tá aí, é o solo, é o nível de referência, né? E a aceleração negativa, lembrando que aqui, ó, a velocidade na altura máxima é igual a zero. Então a gente vai colocar aqui, ó, que quando esse objeto é jogado para cima e atinge a altura máxima, a velocidade é zero. Papel da aceleração da gravidade aqui na descida, aumentar a velocidade. Papel da aceleração da gravidade aqui na subida, diminuir a velocidade. Sempre na mesma taxa, né, pessoal? Porque essa aceleração da gravidade aqui, ela é constante. Seja na Terra, seja na Lua, que é um sexto da nossa aqui da Terra, né? Seja em qualquer planeta que tenha um campo gravitacional, isso é bem legal de tu saber. Fechadinho? Tranquilo? Neste aqui, pessoal, já que acontece livre de resistência do ar, né, não custa nada tu colocar que o tempo de subida, como nós estudamos, é igual ao tempo de descida, né? Se ele sai aqui do solo com 10 metros por segundo, ele sobe, 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 atinge a altura máxima, zero a velocidade, inverte o sentido do movimento e vai chegar no solo com a mesma velocidade de lançamento, porém com sinal trocado. Joguei com 10 metros por segundo, vai chegar com menos 10 metros por segundo. Por quê, Dani? Porque está chegando em oposição à orientação do eixo. Show de bola? Claro, bem tranquilo, o lançamento vertical é de boa. Dani, quem é que dá o sinal do G? O início do movimento. Se eu iniciei jogando para cima, né, eu vou trabalhar sempre com G negativo. Se eu iniciei o problema deixando cair ou jogando para baixo, vou trabalhar sempre com G positivo. E as equações, Dani, cara, de boa, basta tu trocar o A por G, correto? E trocar o teu lá X que tu tinha, né, por H de altura. Pronto! Olha aqui, a equação das velocidades não era V igual a VO mais A vezes T? Era, né, lá no MRUV. Aqui tu pode escrever V igual a VO mais ou menos, né, o que? G vezes T. Professor, mais ou menos, estou confuso. Não, se comecei observando o objeto cair, usam mais. Se joguei para cima, usam menos. Pronto. Equação Torricelli, galera. V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o meu delta x ou delta s. E aqui V ao quadrado igual VO ao quadrado mais ou menos, né? Porque depende se é para cima ou para baixo, 2G, e aqui eu chamo de delta H, variação de altura, né? O quanto ele percorre no eixo vertical. E a equação horária, que aqui era aquela feiosa, né? X igual XO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui ela fica H igual a HO mais VOT mais ou menos o que? GT ao quadrado sobre 2. Pessoal, lembra que essa equação aqui, ó, eu posso simplificar ela, né? Eu posso jogar esse XO para o lado de cá e eu posso escrever, no lugar disso aqui, eu posso escrever delta X, né? Tá? Delta X igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou sair da lousa aí para tu anotar. Tá legal? Dani, e se a velocidade inicial for zero? A mesma coisa tu pode fazer aqui, tá? Tu pode jogar esse H para cá e escrever aqui assim, ó, delta H, que é a variação de altura. Dani, e se a velocidade inicial for zero? Cara, dela fica mais simples ainda, né? Porque todo esse fator aqui, ó, VO vezes T vai ser zero. Bom, legal, né? Claro que é bacana saber algumas dicas aqui e, sobretudo, mexer com algumas formulinhas aí para tu entender. De boa? Tá legal? Que bacana, gente. É bom
revisitar esses conceitos, né? É bom a gente revisitar esses conceitos, ainda que assim de maneira mais prática, né? Mas é que a gente daí lembra, né? Faz aquele apanhado assim que é muito bom organizar, tá? Já o lançamento vertical, né? Vai ter para o gráfico da velocidade por tempo esse comportamento, subida diminui a velocidade, atinge o ponto de altura máxima, onde inverte o sentido do movimento, aqui a velocidade é 0 e depois aumenta no sentido contrário. Lembra disso, tá? Esse gráfico é o mais completo, porque ele mostra o sentido também da velocidade. Ó, velocidade subida positiva a favor da orientação, velocidade aumentando contra a orientação. E o gráfico da posição por tempo, parábola com concavidade voltada para baixo, né? Primeiro a subida, onde ele atinge o zero da velocidade. Aqui no vértice nós já conversamos, é o zero, né? Vértice da parábola e depois descida. Então grava, leva pronto isso, ó. Uma pedra lançada a partir do solo verticalmente para cima, num local sem resistência do ar, tem esses gráficos aqui como gráficos explicativos do comportamento da velocidade pelo tempo e da posição pelo tempo. Show de bola, tá? Isso já foi um exercício, pessoal, exatamente onde ele pedia para tu identificar. Aqui, momento onde ele inverte o sentido do movimento, tá? Beleza, então isso aqui foi um exercício que eu sintetizei para ti, para que tu entendas que a pedra lançada a partir do solo, verticalmente para cima, tem esses dois comportamentos. Bom, e o lançamento horizontal? Lembra dele? Ah, o lançamento horizontal acontece em dois eixos. Lembra? A gente tem aqui, ó, no eixo horizontal, a nossa pedrinha, o nosso corpinho vai ser jogado na horizontal e aí vai descrever esse arco de trajetória ali, né? Variando a altura e variando o alcance. Show de bola! Então, no eixo horizontal não muda a velocidade, movimento uniforme. Esse vetor, galera, que muitas vezes pode ser chamado de vetor Vx ou VH, como queira, né? Ele não muda, ele é sempre constante, não tem força resistiva aqui. Olha que importante essa frase, tá? E no eixo vertical é uma queda livre, né? Portanto, à medida em que ele cai, notem vocês, ele não tem velocidade inicial ao longo do eixo Y no início do movimento. Não, ninguém jogou ele para baixo. Mas aqui, galera, tranquilo, olha aqui, aqui ele vai ter o seu vetorzinho aqui, ó, da velocidade Vx e já vai ter um vetorzinho da velocidade Vy que existe devido à aceleração gravitacional. Show de bola? Beleza! Lançamento horizontal, bem importante. Varia a altura, varia alcance. Dani, o que é esse D? Anota aí, cara, sem problema maior. Esse D aqui é o famoso alcance horizontal, tá bem? E aí, o que é que eu faço em termos de fórmula? Qualquer coisa que ele te pedir da altura, gente boa, h igual a gt ao quadrado sobre 2. Tempo de queda está aqui. E qualquer coisa que ele te pedir no eixo horizontal, o eixo do alcance, né? Que é o ponto que a pedra toca o solo lá na horizontal depois de lançada, né? E aí tu faz ΔS igual a VH vezes o tempo, que é esse tempo de queda aqui, tá? Super importante tu lembrar que esta velocidade da horizontal não aumenta nem diminui, mas esta aqui, ela aumenta por causa da gravidade, sempre na mesma proporção, tá, pessoal? Então tá aí, ó, existe dois eixos neste movimento, bacaninha aí, tá? Aqui, claro, coloquei um desenho para ti que tinha uma altura aqui, só para dar uma ideia, tá? Deste problema aí. Show? Então tá, a máxima, né? Se essa bolinha for deixada cair do repouso e esta bolinha B for lançada na horizontal, bolinha A
cai na vertical a partir do repouso, bolinha B lançada na horizontal, quem toca o solo primeiro, hein? Quem toca o solo primeiro, vamos anotar, estudamos isso em aula, né? Ambas o quê? Ambas tocam juntas, tá bem, galera? Ambas chegam juntas no chão. Por quê? Porque ambas têm mesma velocidade inicial ao longo do Y, né? Ambas não são jogadas para baixo, são abandonadas, né? E ambas têm a mesma aceleração gravitacional, portanto, tocam o solo juntas, né? Muito importante que esse valor de velocidade no solo, pessoal, é maior que esse, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Mas lá, ó, no solo, galera, a velocidade B, que é a velocidade final aqui, tá? Ó, meus amigos. E essa velocidade de A final, a velocidade de B, galerinha, ela é maior do que a velocidade de A. Então, isto porque aqui ela é uma resultante de outras duas velocidades. Quais, Dani? Ela é a resultante da velocidade x e ela é a resultante da velocidade y. Como ela é uma hipotenusa, né, galera? O desenho aqui está mal feito, ela é maior. Então isso aqui é bem importante. Tá legal? O tempo de queda é algo que eu observo ao longo do eixo H, tá? Anota, marca isso aí como super relevante, tá? Deixa eu sair da lousa aqui para tu anotar. Pronto? Legal. Legal, legal, bom lembrar isso, Dani, porque o senso comum sempre erra, né? Sempre o pessoal acha que existe aí uma diferenciação no tempo de queda. Claro que quanto maior a velocidade horizontal, mais alcance teremos, tá? Show? Vamos a alguma aplicação disso aí? Olha que legal! Em um parque de diversões, João tenta ganhar um prêmio no jogo de dardos. Para isso, ele deve acertar um ponto situado na periferia, lá na extremidade do disco. O disco gira em MCU. Puxa vida, pessoal! MCU, movimento circular uniforme, com uma velocidade de 4,5 metros por segundo. A velocidade linear do disco não aumenta nem diminui. E o raio é 45 centímetros, tá? Difícil essa tarefa, né? Ele está a 6 metros de distância do disco que está girando em movimento circular uniforme. Dani, eu não lembro o que é movimento circular uniforme. Cara, agora, para este problema, o disco vai girar sempre com um valor de velocidade constante, tá bom? Não aumenta nem diminui o valor dessa velocidade que ele, ou melhor, com que ele gira. Meu querido, com base no exposto, marque a alternativa que indica o valor da velocidade de lançamento horizontal. Claro, né? O jovem lança na horizontal e esta tendência aqui, né, é que haja um pique, assim, né? Um arco de parábola ali na trajetória, né, galerinha? Ele deve, inclusive, acertar bem aqui na periferia, né? Na periferia do disco. Então é um negócio meio complicado aí, tá? Ele quer justamente saber qual é a velocidade de lançamento horizontal, a famosa Vx ou Vy, como queira, tá? Difícil? É, mas eu trouxe alguns problemas assim para que tu tenhas contato com este mecanismo aí. Vamos lá, galera! Vamos lá? Então tá, olha para cá. Primeiro passo. Segundo passo. Qual é o primeiro passo? O tempo de voo do dardo tem que ser igual ao tempo de queda livre para cobrir o raio do disco. Ah, entendi. O tempo de voo, quer dizer, o tempo que ele vai percorrer essa distânciazinha aqui do raio, ó, tem que ser, né, exatamente o valor, né, do raio do disco. Então, olha aqui, ó, H igual a GT ao quadrado sobre 2. Isolo o tempo, descubro que o tempo, deve ser 0,3 segundos, tá? Porque 2 vezes 0,45, que é o raio, dividido pela gravidade, que é 10, achei a raiz, que deu 0,3 segundos. E o segundo passo? Ora, nesse tempo de queda, cara, o dardo tem que se deslocar a distância entre o jogador e o disco. Então,
velocidade ΔX sobre ΔT. Claro, nesse tempo é que ele tem que sair daqui e chegar até lá onde está o disco. Então, ó galera, 6 metros, que é aquela distância que a gente viu que existia entre o lançador e o disco, e 0,3, portanto 20 metros por segundo. Visto que uma coisa eu analisei em relação ao eixo vertical e a outra em relação ao eixo horizontal. Fechou? Uma questão bacana, uma questão dificilzinha para tu treinar aí. Deixa eu sair da tela. Tudo certo então, pessoal? E agora, fechando nossa cinemática, nossa revisão desta parte de mecânica muito importante para a tua prova, o movimento circular uniforme. Ora, já estudamos, já sabemos muito sobre o movimento circular e uniforme. Vamos retomar aqui alguns pontos importantes? Vamos lá! Como sempre estamos fazendo na nossa revisão de conteúdos para esta tua prova, características. A trajetória é circular, né? Agora, como é uniforme, pessoal? O valor do vetor velocidade linear, que é como eu chamo a velocidade v no movimento circular, também conhecida como velocidade tangencial, é constante. Galera, o valor da velocidade não muda. Lembra do disco que girava na questão anterior? Não aumentará a velocidade, nem tampouco diminuirá essa velocidade, chamada velocidade linear ou tangencial. Bom, legal saber isso, Dani. Não existe uma aceleração, portanto, tangencial. Se existisse, essa velocidade tangencial iria aumentar ou diminuir, e isso não acontece no movimento circular e uniforme. Mas existe uma aceleração, pessoal, tu lembra que aponta para o centro da curva da trajetória circular, que é a chamada centrípeta, que é constante e valor e diferente de zero, tá? É constante em valor e diferente de zero. Bacana? A direção do vetor velocidade varia, não varia o seu valor. E aí, então, existe uma resultante centrípeta sempre apontando para o centro da curva. Graças a outras forças é que existirá, quando um móvel em uma curva, uma resultante centrípeta. Show? Que tem um papel, né, muito importante, que é justamente mudar a direção do vetor velocidade. Anota qual é o papel da resultante centrípeta? Mudar a direção do vetor velocidade. Não muda o valor. Galera, a resultante centrípeta não muda o valor desta velocidade. Não muda o módulo desta velocidade. Muda sim a direção. Show! Mostra, Dani. Mostra. Olha que bacana, uma roda gigante aí, né? Vocês notem que esta roda gigante em movimento circular tem em qualquer ponto aí, supondo que seja circular e uniforme, um vetor velocidade, que é tangente à curva. Esse vetor não muda o valor, mas está mudando o tempo todo a sua direção. Vocês estão vendo aqui, né, nas extremidades da roda gigante. Tá bacana? Então aqui, ó, para tu lembrares, vetor velocidade tangencial sempre 90 graus com o quê? O vetor aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta aponta para o centro, formou 90 graus com o vetor velocidade tangencial. O módulo, o valor da velocidade no ponto A é igual ao módulo do valor da velocidade em B, que é igual a V, chamada de V linear. Show de bola? Baita características que devem ser lembradas na hora do movimento circular uniforme. Anota isso aí que é muito importante. Tá legal? Show de bola? Deixa eu sair aqui da lousa para tu fazer as anotações. Muito bem. E aí, hein, que eu preciso conhecer do movimento circular? Período, tempo gasto para dar uma volta. Lá no Sistema Internacional, segundos, movimento periódico, né? Então, ó, período representado pela letra T grande, 1 sobre F.
Ah, professor, quer dizer então que o tempo gasto para o ponteiro dos minutos dar uma volta completa é o período? Sim, 60 segundos. O período para o ponteiro das horas dar uma volta completa, 12 horas. Uma volta completa, né? Tá? Que daí tu poderia passar para segundos, evidentemente. E o ponteiro dos segundos, 60 segundos, tá aqui o período. Mas, Dani, e o F? Lembra para mim o que é o F? Frequência. É o número de voltas na unidade de tempo. Lembrou? Movimento periódico, pessoal, se repete em intervalos de tempos iguais. Muito bom! Então, MCU é um movimento periódico, porque se repete em intervalos de tempos iguais. E aí a frequência, vamos ver? A frequência é o inverso do período. Olha aqui, período 1 sobre F, F1 sobre T. Tu tens que anotar isso. A frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. E por definição, a frequência é o que, galerinha? É o número de voltas pelo tempo, tá? Lembra que a unidade é o Hertz, mas às vezes a tua prova bota lá segundo na menos 1, como a unidade do sistema internacional. Portanto, período e frequência, duas grandezas aí bem importantes, tá? Anotou? Tranquilinho? Lembrou? Montou o teu quadro, resumo disso aí? Então tá. E aí nós vamos aqui para as equações. Não tem como, pessoal, não trabalhar com equações, mas é super importante tu conhecer o fundamento do movimento circular e uniforme. Como é que eu calculo a velocidade linear, também conhecida de tangencial, hein? 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo tesão, que é o tempo gasto. Pode ver, ó, é o que é o meu deslocamento, né, dividido pelo tempo. Ou, se eu quiser, velocidade angular vezes o raio. Mas, Dani, eu posso também colocar o inverso do período aqui? Pode, que é 1 sobre f. Então, velocidade igual a 2π raio da trajetória vezes a frequência. Tá bacana? Unidade em metro por segundo. Olha aqui como estas fórmulas são importantes, tá? Já a velocidade angular, pessoal, que é esse ômega aqui, é a variação do ângulo, né? Isso aqui é bacana de saber, tá? Variação do que mesmo? Do ângulo central, né? Este, portanto, por definição, no decorrer do tempo, tá? Aqui o meu intervalo de tempo para aquele ângulo central variar, tá? Mas eu acho que é mais legal tu saber que a angular é 2π sobre o tesão, muito importante, que ela é medida em radianos por segundo. Aqui, o nosso papel é só organizar estas equações, tá? E a aceleração centrípeta, hein? Aquela que aponta para o centro, v ao quadrado sobre raio. Pessoal, organizar estas fórmulas é importante, porque em um problema, talvez tu tenha dados, tira esses dados e vê o que ele te pede, se ele quer a velocidade tangencial, se ele quer a velocidade angular, ou se ele quer a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado no sistema internacional, tá bom? Essa equação aqui, gente, é muito importante. V ômega R, ou se tu quiser VWR, ela relaciona a velocidade linear com a velocidade angular e o raio da curva da trajetória, tá bem? Então tá, ó, super bacana tu organizar isso aqui, tá? Organiza isso aqui porque é show de bola, tá? É bem útil. Então aqui, ó, se porventura na prova caírem os acoplamentos de polia, tu tens aqui, ó, o sistema ligado, o interligado por correias, tá? O sistema onde eu tenho uma polia de raio A e uma polia de raio B, raios distintos, né? Girando graças à correia, como estudamos. E VA e VB, galera, são as velocidades lineares das periferias. Olhei para este sistema, pá! Velocidade linear do ponto A igual velocidade linear do ponto B. Por
quê? Por causa da correia. A polia grande só gira porque a correia passa por ela, não escorrega e faz girar também a pequena. Portanto, elas estão solidárias à correia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Raio A, raio B. Angular de A, angular de B. Agora olha aqui, existe uma relação que é muito semelhante a essa, na questão de elas estarem acopladas dente a dente. Bom saber. Quer dizer então, Dani, que se estiverem acopladas dente a dente ou engrenagens dentadas, como muito se cobra por aí, né, as velocidades lineares da periferia também são idênticas. Galera, olha que bacana, tu te lembra que agora há pouco eu te disse que a velocidade linear era ômega vezes o raio? Então, como a velocidade de A é ômega A raio a velocidade de B é ômega B raio B. Olha que legal isso aqui. Então, olha para cá, o raio de A é grande, então a angular de A é pequena. Para manter a igualdade, o raio de B é pequeno e a angular de B é grande para poder o lado esquerdo dessa relação ficar igual ao lado direito desta relação. Ou se tu quiser, tu pode levar também essa aqui, raio de A, frequência de A igual a raio de B, frequência de B. Galera, olha só, o raio de A não é grande? Se o raio de A é grande, a frequência de A é pequena. E o raio de B não é pequeno? Sim, se o raio de B é pequeno, a frequência de B é grande para manter a equação igual dos dois lados. Show? Então, olhei para eixos distintos, tenho que gravar isso aí, tá bom? Tenho que gravar que raio e frequência são inversamente proporcionais. E tenho que saber também, meus bons amigos, que estas têm nas duas montagens de eixos distintos a mesma velocidade linear. Show de bola, tá? Então aqui, eu coloquei, deixa eu só colocar para ti aqui, isso aqui tu anota, né? Tudo bem? Essa relação, muito legal, tá? E eu tiro ela daqui só para te mostrar aqui alguns exemplos. Olha aqui, acoplamento por correia, né? E ali acoplamento por engrenagens dentadas. Dani, se ele não me der o raio, eu posso dizer o quê? Nesse tipo de problema, que o número de dentes, gente, ele é diretamente proporcional ao raio. Isso aqui é bem bacana, caso ele não te dê o valor do raio aqui para montar uma equação e calcular alguma coisinha aí, certo? Beleza! Show de bola! Adiante então, e agora o mesmo eixo, polias coaxiais, um motor, um eixo e duas polias ali girando. Galera, quando eu vir este tipo de montagem, lembra, a velocidade angular da polia maior é igual à velocidade angular da polia menor. Tá legal? Show de bola? E aqui é bem simples, pontos que giram em torno do mesmo eixo sempre terão a mesma velocidade angular. No anterior, que acabamos de ver na tela anterior, eles tinham a mesma velocidade o quê? Linear na periferia. Agora aqui eles têm a mesma angular, né, pessoal? Se tem a mesma angular, tem a mesma frequência, tem o mesmo período, leva o mesmo tempo para dar a volta, tá? Tranquilinho? Então, fechando aqui este modelo de polias coaxiais. Vamos aplicar? Vem com o Dani. Algumas questões teóricas aqui que são legais. No MCU, a trajetória é curva. Muito bem. O móvel tem velocidade linear constante em módulo. Muito certo, né? Isso aqui está correto, verdadeira. MCU não muda o valor da velocidade, mas muda a direção o tempo todo. O período do MCU é constante, pessoal? Se é um movimento periódico, sim ou não, hein? Sim, verdade, se repete em intervalos de tempo igual. A frequência do MCU aumenta com o tempo, galera?
Poxa, se é um movimento periódico, se repete em intervalos de tempo igual e é um movimento onde a velocidade linear não aumenta nem diminui, né? Falso, a frequência é constante. A velocidade angular é tanto maior quanto maior a frequência. Lembra aqui, ó, a angular, ela pode ser calculada por 2π, galera, vezes a frequência. Olha lá então, existe uma dependência da angular, né, que é medida em radiano por segundo, com a frequência que é medida em hertz. Verdadeira. A velocidade angular não depende do raio da curva. Verdadeira. A aceleração centrípeta tem módulo constante. Claro, o valor é sempre constante, mas a direção muda, né, galerinha? No acoplamento por correia, as polias têm a mesma velocidade angular. Ih, a mesma angular? Não. Elas têm a mesma velocidade, o quê? Anota com o Dani aí, linear, lá na periferia. Show! No acoplamento por eixo, as polias têm o mesmo período. Lembra? Giram juntas, mesma frequência, mesmo período. No acoplamento por correia, a polia maior, raio, tem maior velocidade linear. Ó, falso. A velocidade linear é o quê? É a mesma. É igual. Quando tem correia, a velocidade é igual. Qual velocidade, Dani? Linear. E para a gente fechar, polias acopladas por correia tem, né, mesma velocidade angular e já estragou. É só a mesma velocidade, portanto, linear na periferia. Dani, o que é periferia? Pega aqui o teu círculozinho, é um ponto lá longe do centro. Beleza? Show? Revisamos toda a parte de cinemática. Monta um roteiro bacana, porque é importante tu ter isso organizado, de forma lógica. Muito conceito é exigido acerca disso, muito conceito é cobrado acerca disso em todos os movimentos. E é importante também ter um roteiro de equações bem organizado. Um abraço, Duda.